Olá, muito bem-vindos e que a graça e a paz do Senhor Deus Todo-Poderoso seja derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Eu sou a pastora Carmen Soares e quero compartilhar com você a palavra de Deus para que nós estejamos fortalecidos para suportar as aflições pelas quais nós temos vivido. E além de suportar as aflições, nós também conseguirmos guardar a nossa fé. E para nós guardarmos a nossa fé, nós precisamos estar em total comunhão com Deus, em vigilância o tempo todo e também com intimidade com a palavra de Deus. É preciso que haja intimidade com a palavra de Deus, é preciso que nós andemos de acordo com os ensinamentos do Senhor para as nossas vidas. Nós temos visto aí, começou o novo ano e havia expectativa nos corações de que as coisas iriam mudar e que já havia chegado um tempo melhor, mas infelizmente o que nós temos visto são tragédias e mais tragédias. O Brasil, principalmente, não apenas o Brasil tem enfrentado tragédias e mais tragédias, o mundo tem enfrentado tragédias e mais tragédias, mas eu foco a questão do Brasil porque com a mudança de governo, com a posse de um novo governo, havia a expectativa nos corações de que nós teríamos um tempo de paz, um tempo de crescimento econômico, um tempo de soluções na questão política, em desempenho melhor para a economia e coisa desse tipo. Mas logo no início do ano nós já fomos o quê? Impactados por uma tragédia. A tragédia de Brumadinho, que matou de uma maneira terrível mais de 350 pessoas. E o Brasil não havia nem sarado desta ferida. Veio as enchentes lá no Rio de Janeiro e matou, desabando casas e matando mais várias pessoas. E essa ferida também não havia ainda sido cicatrizada, não havia sido curada. Aí veio também aquele incêndio lá no Flamengo, matando aqueles 10 adolescentes, também mais uma ferida aberta. E a economia travada, nada funcionando. Depois de tudo isto, veio novamente mais uma tragédia provocada por enchentes torrenciais em São Paulo, matando várias pessoas também. E agora vem a tragédia do ataque daqueles 2 rapazes naquela escola, também na Grande São Paulo, na cidade de Suzano. Então, se nós pararmos um pouco e analisar, nós vamos ver que esse início de ano, ele não trouxe nada daquilo que as nossas expectativas estavam esperando, nada daquilo que nós estávamos esperando que acontecesse no Brasil. Nós não temos o que comemorar. Na verdade, como dizia Jesus quando ele estava aqui no seu ministério, ele sempre falava em verdade vos digo. E hoje também eu digo que em verdade ou na verdade eu posso dizer que nós brasileiros não temos do que nos alegrar, não temos o que comemorar no meio de todas essas tragédias que estão acontecendo e esta economia travada e os escândalos envolvendo os políticos e tantos outros acontecimentos que nos remetem simplesmente para o desânimo. E eu chamo a sua atenção porque para nós que temos Cristo Jesus, nós não poderemos deixar que esses acontecimentos, por mais que eles entristeçam a nossa alma, porque ninguém é insensível, nós não podemos assentar lá no nosso sofá, diante da televisão ou diante de um computador ou de um celular e começar a abrir páginas e mais páginas
e ver as coisas que estão acontecendo e manter uma insensibilidade, como se isso não estivesse acontecendo ao nosso redor, como se isso não estivesse acontecendo na nossa nação, com o povo brasileiro. Nós não podemos agir como se nada disso nos atingisse, porque nós sabemos que atinge sim, porque isso causa um impacto terrível na sociedade. E a igreja do nosso Senhor Jesus, ela é um instrumento de Deus exatamente para abençoar a sociedade, para abençoar as nações. Então nós não podemos nos abater diante dessas tragédias. Nós temos que levantar as nossas cabeças e ter bom ânimo, como nos falou o nosso Senhor Jesus Cristo. E além do mais, não podemos esquecer da nossa função. Nós somos a luz do mundo. Jesus Cristo nos constituiu como luz para esta nação. Nós somos luz para esta nação. A igreja de Jesus Cristo é luz para esta nação. E Jesus Cristo, ele é a resposta para tudo. Ele é a solução para todos os nossos problemas e ele é o nosso consolo. Então nós não podemos nos abater, mas também não podemos tratar isto como sendo apenas tragédias causadas pela irresponsabilidade humana ou coisa desse tipo. É certo que em todas as que eu citei aqui, nós podemos ver a falência do sistema humano, a falência do ser humano. Em todas essas tragédias que eu citei para você, tem aí a falha do ser humano. São tragédias que poderiam ter sido evitadas, mas não foram evitadas e elas se tornaram realidades. E agora, como que nós devemos nos comportar diante de tudo isso que está acontecendo? E também outra coisa que nós não podemos negligenciar, que exatamente isto que nós estamos vendo também é o cumprimento da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz para nós que essas coisas horríveis que nós temos vivido é exatamente a consequência do esfriar do amor nos corações dos seres humanos e do multiplicar da iniquidade. Poucos dias atrás, aqui no Brasil, uma grande massa de pessoas, uma grande multidão, fora para as ruas da cidade, pular carnaval, um carnaval promíscuo, um carnaval de imoralidade, um carnaval de coisas terríveis diante dos olhos de Deus. E nesse período parecia que ninguém tinha problema, parecia que o Brasil estava caminhando a 1000 por hora, né? Mas na verdade é apenas uma máscara para a realidade. Nós não podemos ir por este caminho, achar que nós podemos ir para uma avenida, nos divertirmos, enquanto tudo está desabando ao nosso redor. Mas nós também não podemos perder a esperança. A nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo. A nossa certeza de vitória é a palavra de Deus. E hoje eu quero aqui compartilhar com você o que Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 6, a partir do verso de número 10. Lembro você que esta mensagem, a carta aos Efésios, foi escrita para a igreja de Éfesos. Fora escrita pelo apóstolo Paulo para aquela igreja que estava enfrentando as dificuldades que nós enfrentamos também nos dias atuais. É claro que nos nossos dias é com proporção maiores e a divulgação também ela é momentânea. Num segundo, o mundo inteiro está sabendo do que está acontecendo em qualquer parte do mundo hoje. E hoje a notícia, a informação, ela circula de uma maneira veloz. É rápido a circulação das notícias e com isto as más notícias são espalhadas muito mais rápido. E já a boa notícia, que é a esperança produzida em nossos corações pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo, muitas vezes esta boa notícia, ela acaba deixando de ser anunciada, porque nós ficamos focados nos problemas do cotidiano, nas nossas aflições, nas nossas necessidades que ainda não foram supridas, e deixamos de
de olhar para Cristo, deixamos de cumprir a nossa função como luz do mundo e como sal que conserva vida e sabor sobre a face da terra. E quando Paulo escreve à igreja de Éfesos, no capítulo 6, a partir do verso 10, ele está falando da batalha, de uma batalha que existe, algo que nós não podemos negligenciar. Nós, povo brasileiro, nós não podemos negligenciar que há uma ação coordenada de Satanás e os seus demônios, juntamente com os homens que são inimigos de Deus e aliados dele, do diabo, para poder tumultuar mais ainda a vida do povo brasileiro, para levar o Brasil à bancarrota, para levar o Brasil ao fundo do poço, para levar o Brasil a esta situação complicada que nós temos vivido e que tem a tendência a se complicar cada vez mais. E aqui o apóstolo Paulo fala para eles que havia uma guerra espiritual, não apenas a negligência humana nas suas funções, não apenas o desrespeito que as autoridades fazem em relação à administração das cidades, em relação ao governo das cidades. Existe também uma batalha espiritual, porque muitas vezes nós ficamos culpando só as autoridades constituídas, só aqueles que estão responsáveis pelo governo das cidades, e esquecemos como igreja da nossa função espiritual, porque além de sermos cidadãos do país que temos responsabilidade com a nossa nação, nós temos também outra responsabilidade como igreja, a responsabilidade espiritual de estar fazendo orações a Deus, diante de Deus, em favor de todos os homens. A oração, ela é na verdade o que? Ela é um dever de todos os crentes. A oração, ela precisa ser praticada em todos os locais por todos os crentes. A oração, ela precisa ser praticada o tempo todo, não apenas no tempo difícil, mas em todos os tempos. E aqui o Paulo fala exatamente sobre isto, sobre esta batalha espiritual, e a igreja não podia negligenciar a sua responsabilidade. Eu não posso jogar a culpa das tragédias que estão acontecendo só sobre aqueles que eram responsáveis pelo governo de determinada situação, ou governo da empresa, como no caso da tragédia de Brumadinho, no caso o descaso da empresa causadora daquela tragédia. Não posso jogar a culpa unicamente sobre os governantes das cidades onde houve a tragédia provocada pela chuva. Não posso jogar a culpa apenas sobre os governantes do time de futebol que não deu aos seus integrantes, não deu a proteção, não deu a eles a condição de viver seguramente. Nós também temos a responsabilidade como luz desta nação. Não posso jogar a responsabilidade sobre apenas os governantes, sobre os pais daqueles 2 jovens que cometeram aquele atentado lá naquela escola. Preciso também ver a minha função espiritual, como que eu estou me comportando neste mundo que jaz no maligno. Então aqui, quando eu leio Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, o apóstolo Paulo chama a responsabilidade, chama os Efésios, a igreja de Éfesos, os crentes de Éfesos, para uma responsabilidade espiritual, exatamente com a batalha espiritual que as autoridades que não conhecem a Cristo nem sabem que ela existe, mas nós sabemos. Por isso está dito aqui em Efésios 6, a partir do verso 10: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo.
diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Então aí você pode ver, é bem esclarecido o texto, não há mistério nele, ele é bem esclarecedor para nós em relação a esta dificuldade, a esta batalha que existe entre o bem e o mal, a batalha que existe entre Deus, o que possui os céus e a terra e todos os que neles habitam, e Satanás, aquele que veio para roubar, matar e destruir. Então nós não podemos negligenciar exatamente. Por quê? Por que nós não podemos negligenciar? Porque, como eu disse para você, a carta aos Efésios foi escrita para a igreja, não foi para a cidade, foi para a igreja, porque quem estava em luta espiritual naquele local era a igreja. Quem estava vivendo dias maus era a igreja. O diabo estava armando ciladas, era contra a igreja, porque os principados, as potestades e os dominadores, as forças espirituais do mal, estavam lutando contra a igreja, lutando exatamente para quê? Para que ela parasse de cumprir a sua função, para que ela ficasse focada apenas nos últimos acontecimentos ou nas tragédias que estavam ocorrendo naqueles dias, ou na luta pelo cotidiano, e assim ela deixasse de fazer a obra do Senhor. Então Paulo chama eles, depois de dar conselhos aqui na carta a várias áreas das nossas vidas, focando grupos individuais e no total a igreja, direcionando a igreja. Ele fala a respeito de algo que ele encerra a carta falando a respeito exatamente disso, desta batalha espiritual. Depois dele falar tudo, dar conselho aos casados, aos filhos, dar conselho a todos, aos servos, em relação à sua conduta na sociedade, em relação à sociedade, em relação às autoridades, em relação à vida profissional e tudo mais, em relação à nossa conduta como imitadores de Deus, como filhos amados. Agora ele fala exatamente isso, sobre a batalha espiritual. O apóstolo Pedro também fala para nós, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no verso 8 e 9, assim: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo.
Então, é uma outra realidade também que o Pedro mostra, que nós não podemos negligenciar, que o adversário, ele anda ao nosso derredor, não ao nosso redor, porque ao nosso redor acampa os anjos do Senhor, eles acampam ao nosso redor, mas ao nosso derredor, o Satanás, ele ruge como se fosse um leão, procurando colocar medo em nós, tumultuar a nossa vida, exatamente para nós fugir do nosso foco. Qual que é o foco? É o foco de brilhar, é o foco de brilhar como a luz do mundo. Quando Paulo disse que fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, porque tem situações da nossa vida que nós podemos resolvê-la com sabedoria, nós podemos resolvê-la com uma boa administração, nós podemos resolvê-la com uma boa conversação. Tem problemas financeiros que nós podemos resolvê-los vendendo algum bem que a gente possui e pegando dinheiro para poder resolver aquele problema, ou pode-se usar aí também o sistema bancário, os meios de financiamento do sistema bancário, e aí a gente vai resolvendo as situações desta maneira. Mas a questão espiritual, ela não é coisa de administração do cotidiano, de administração do dia a dia, ela não é coisa que está envolvida com economia. A questão espiritual é coisa que não está envolvida. É lógico que tem a influência de Satanás no sistema econômico. A influência de Satanás existe em forma de corrupção, de especulação, em forma também de causar prejuízos, de causar danos às pessoas, nas finanças das pessoas, mas também sabemos que tudo isto tem também a permissão de Deus, tem também o que? A questão espiritual envolvendo a vida destas pessoas, ou as nossas vidas, relacionadas com as questões também do dia a dia, do nosso sucesso ou do nosso fracasso, do nosso sucesso ou do nosso insucesso. Basta nós pegarmos a lei de Moisés, que Deus deu a eles por boca de Moisés, para nós poder vermos que Deus condicionou o sucesso financeiro, o sucesso econômico, o sucesso daquele povo, do povo de Israel, o povo que fez aliança com Deus por intermédio de Moisés, e o sucesso deles estava condicionado à obediência da lei, era obra da lei. Então o sucesso deles era algo direcionado por Deus, de acordo com a obediência da lei de Deus. Mas tinha também a questão espiritual. A questão espiritual é a exigência de Deus, é aquilo que Deus exige da pessoa, é a parte que Deus exige da pessoa. Você vai ser bem sucedido se você guardar os meus mandamentos, você vai ser mal sucedido se você negligenciar os meus mandamentos. Então tudo tem uma ligação, todas as áreas da nossa vida tem uma ligação entre o material, entre o que nós fazemos, as nossas decisões que nós tomamos, e também da maneira como nós tratamos Deus, como nós tratamos Jesus Cristo, como nós tratamos as coisas de Deus. E aqui quando Paulo fala, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firme contra as ciladas do diabo, é que Satanás, ele quer deter o avanço da igreja do Senhor, ele quer impedir que as pessoas orem, que as pessoas busquem a Deus, que a igreja cumpra com a sua função de brilhar e de dissipar as trevas, porque quando você chega na sua casa no meio da noite, está tudo escuro, você chega e depara com as trevas, e a única maneira que você tem de dissipar as trevas é você acender a luz. Acendeu a luz, dissipou as trevas, e isto foi o que Deus fez. Ele acendeu a luz, ele colocou a igreja como a luz do mundo. Enquanto Jesus estava aqui, ele disse, eu sou a luz do mundo. Depois ele vai e fala, vós sois a luz do mundo, no capítulo 5 de Mateus, vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, uma cidade, vós sois uma cidade edificada sobre o monte. Ou seja, Deus nos colocou aqui para esta função. Se eu gastar todo o meu tempo com as minhas preocupações do meu cotidiano de sobrevivência, eu não conseguirei achar tempo para cumprir a minha função espiritual. E se eu não estiver cumprindo a minha função espiritual, eu vou ser como uma luz apagada, ou uma lâmpada queimada lá na luminária, ou vou ser
ser como sal que perdeu o sabor, ou como uma cidade que está edificada sobre o monte, mas uma cidade abandonada, que todo mundo abandonou, ninguém mora nela, então ela perdeu o seu valor, ela perdeu a sua função naquela sociedade, porque todo mundo a abandonou. Então nós precisamos lembrar disso, que Satanás, ele arma ciladas, o diabo arma ciladas contra nós, exatamente para ver se a gente fica envolvidos apenas nas questões do cotidiano e deixemos de lado, ignoremos que existe essa batalha espiritual, esta luta que não iniciou quando você se converteu ou quando eu me converti a Cristo, mas essa luta, ela iniciou quando Satanás levantou o seu calcanhar contra Deus. Isso aconteceu ainda lá nos céus, lá no trono de Deus, quando Satanás quis tomar o local de Deus. Então essa batalha é coisa antiga, e Satanás, invejoso, quando Deus criou o ser humano, o que ele faz? Ele age na vida do ser humano para arrastar os seres humanos para o seu lado, e ele conseguiu fazer isso, não todos, mas a maioria, ele conseguiu arrastar para o seu lado. Lá nos céus ele conseguiu arrastar 1/3 dos anjos, que foram transformados em demônios, em seres malignos, igual a ele. E aqui na terra, ele conseguiu também arrastar uma multidão, a maioria das pessoas que não tem compromisso com Deus, elas têm compromisso com Satanás, porque elas praticam idolatria, elas praticam feitiçarias, elas praticam engano, elas praticam coisas que é contrário aos ensinamentos de Deus, que é santo. Então nós precisamos tomar cuidado, que nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que nós possamos ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e carne, ou seja, contra as pessoas que estão também nas mesmas condições nossas, vivendo como nós estamos vivendo, dependendo também do que nós dependemos. E a nossa luta não é contra as pessoas que roubam, mas é contra Satanás que leva as pessoas a roubar. Nossa luta não é contra as pessoas que cometem o latrocínio, que rouba e mata a outra. Nossa luta não é contra aquelas pessoas que praticam o atentado terrorista, mas a nossa luta é contra o Satanás que levanta os terroristas para praticar o atentado, para poder matar as pessoas. A nossa luta é contra esses seres, e contra esses seres é a igreja que recebeu a autoridade dada por Jesus Cristo para lutar contra esses seres, para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, com uma garantia de que nada absolutamente nos causará dano. Então quando Paulo fala aqui, para nós, para a igreja de Éfeso e para nós também, nossa luta é contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então são estes seres que tumultuam as nações. Quando nós lemos em Isaías capítulo 14, nós vemos que é Satanás que debilita as nações, que debilita os povos, que debilita a vida sobre a face da terra. E a igreja do nosso Senhor Jesus, ela tem a função de fazer exatamente o que? Fazer parar, barrar a obra de Satanás, parar, deter o inimigo. E como nós o detemos? Nós o detemos através da nossa oração, através do clamor a Deus, através também da pregação do evangelho, através de levar as pessoas a crer no evangelho. Nossa função é pregar o evangelho, como Paulo aqui no texto ele fala para eles: orem também por mim. No verso de número 18 ele fala: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, ou seja, por todos os filhos de Deus que estão espalhados sobre a face da terra. Mas ele fala mais ainda, ele fala, além de estar orando por todos os santos,
santos e também por mim. Ele pede à igreja para orar também por ele, também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Ele estava preso, tá? Ele estava preso na prisão, perseguido exatamente por causa do evangelho que ele pregava, por causa da obra que ele estava fazendo, por causa daquilo que Deus o chamou e o constituiu para fazer, para ser pregador do evangelho. Então ele estava em cadeias por causa disto. Aí ele diz a ele: no qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo, em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Isto era a realidade. Havia uma guerra, uma batalha espiritual, uma luta travada, e aqueles crentes não podiam negligenciar a sua função. Como nós nos dias atuais, nós não podemos sentar nas nossas salas confortáveis, ligar as nossas televisões de não sei lá quantas polegadas, que está ocupando uma boa parte da parede da nossa sala, e ficarmos ali assistindo às tragédias e não fazer nada, e não orar, e não parar e dizer: Deus tenha misericórdia, Deus tenha compaixão. Nós não podemos assistir e comentar como as pessoas saem comentando, porque se você sair nas ruas do Brasil à noite, você vai ver os bares lotados de chefes de famílias, mães de famílias que lá estão, jovens e tudo mais, que estão ali gastando o seu potencial, quando não falando de futebol, do seu time, defendendo o seu time, está falando de política, ou então está comentando as tragédias que estão acontecendo no cotidiano, comentando as coisas ruins que estão acontecendo. Nós não podemos ser assim. Nós temos uma função sacerdotal, nós temos um trabalho a ser feito para a glória do Senhor Jesus Cristo, e o trabalho a ser feito é exatamente brilhar como luz, pregar o evangelho, buscar em Deus consolo para a nossa nação, buscar em Deus refrigério para esta nação, mesmo sabedores que nós estamos presenciando também os sinais do tempo do fim, como Jesus Cristo deixou também escrito para nós. Mas nós não podemos nos aquietar, acomodar e deixar o diabo à vontade, deixar ele fazer o que ele quer, porque se ele está à vontade fazendo o que ele quer, é claro que ele vai nos atacar também, como atacou a igreja aqui, que tinha uma luta contra Satanás. Não era contra o patrão, não era o marido contra a esposa, não era a esposa contra marido, não era filhos contra pais, não era pais contra filhos, não era servo contra senhores, era sim, era crentes contra Satanás, era a luz do mundo contra as trevas, era o Senhor Jesus Cristo combatendo Satanás e combatendo através dos seus escolhidos. No caso aqui, Paulo, ele como embaixador do reino, ele chamando aquela igreja para que ela estivesse na cobertura, batalhando juntamente com ele, clamando a Deus também e pregando o evangelho. Quando no verso 13 ele diz: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ele estava mostrando para nós que nós não entramos na batalha para perder. Deus não nos tirou do reino da perdição e nos transportou para o reino da sua gloriosa luz para nós perdermos para Satanás. Não, ele nos colocou para nós triunfar contra o diabo, e a cada dia da nossa vida é um dia de vitória para nós e para o reino de Deus. A cada momento da nossa vida é um momento de batalha que nós enfrentamos, e na força do poder de Deus nós vencemos o inimigo. É vitória para o reino de Deus. Então nós não podemos negligenciar, porque o diabo, nosso adversário, ele está muito à vontade, e se ele está à vontade é porque nós estamos orando pouco, é porque nós estamos acomodados, e não é hora de acomodar. Não é porque a tragédia não acontece apenas na vida do vizinho, ela pode acontecer também conosco, porque nós estamos sujeitos às mesmas aflições, nós estamos sujeitos às mesmas lutas que o incrédulo,
está passando. Nós estamos sujeitos, é claro que nós temos, nós que cremos no Senhor Jesus, nós que cremos na palavra de Deus, nós que cremos em Deus, nós sabemos a quem recorrer nos momentos de aflições, nós sabemos a quem clamar no momento de dor, e o incrédulo não sabe, nós sabemos. Mas se nós estivermos ali cumprindo a nossa função, teremos também uma palavra de consolo para aqueles que não conhecem a Deus. Então não dá para nós fingir que está tudo bem, porque Satanás, ele não está interessado em dar um susto e depois dizer foi brincadeira, igual nossas crianças fazem conosco. Não, ele está interessado exatamente roubar, matar e destruir e tirar o crente do caminho dele e impedir que nós cumpramos com a nossa função. Então nós precisamos tomar cuidado, vigiar o tempo todo, ser sóbrios, vigilantes, porque ele continua sendo adversário, e ele será adversário até o dia que ele será esmagado de uma vez por todas por Jesus Cristo debaixo dos nossos pés. Mas enquanto esse tempo não chega, nós não podemos ficar assistindo às tragédias e comentar e sentar nas rodas e começar a comentar sem que nós coloquemos o nosso joelho no chão e clamemos a Deus compaixão e misericórdia para o Brasil. Nós podemos ver que Satanás está agindo. Ele está agindo camufladamente, ele está usando aí as suas artimanhas, os seus disfarces exatamente para levar a nação brasileira a tragédias ainda piores. Então que nós não venhamos negligenciar os desígnios de Satanás, porque ele continua sendo o mesmo, roubando, matando e destruindo, e a igreja continua sendo a mesma também, a luz do mundo, o instrumento do Senhor, a ferramenta do Espírito Santo no meio desta geração, para nós levantarmos a nossa voz com voz de autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo e dizer: alto lá, Satanás, pare agora as suas manobras contra esta nação em nome do Senhor Jesus. É isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos ficar assistindo às tragédias e apenas comentar: ah, meu Deus, que coisa horrorosa. Nós temos que levantar e dizer: meu Deus, tenha compaixão. A igreja tem que unir no propósito de clamar a Deus, pedir a misericórdia de Deus para o povo brasileiro, e não ficarmos esperando qual será a próxima tragédia, qual será o próximo acontecimento. E sim, orar e repreender Satanás em nome do Senhor Jesus, porque ele não está no controle. Quem está no controle é Deus, e os instrumentos de Deus somos nós. Então vamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, clamar a Deus para que nós, a nação brasileira, o povo brasileiro, não venhamos ficar esperando a próxima tragédia, mas que nós venhamos deter Satanás, pedir a Deus para enviar as suas miríades de anjos em todos os cantos desta nação, para amarrar Satanás e os seus demônios, para que ele não continue fazendo toda essa destruição que temos assistido, e que em nome do Senhor Jesus, Deus tenha compaixão de nós, e que nós tenhamos dias melhores, para a glória do seu Filho Jesus Cristo, para a glória do teu Santo Espírito e para a glória do teu santo nome. Nós vamos agora clamar a Deus. Querido Deus e bondoso Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome, porque o Senhor nos tirou da nossa vida inútil, da nossa inutilidade, e nos fez úteis para esta nação, nos fazendo luz para esta nação, nos fazendo sal para esta nação, nos fazendo, meu Deus Todo-Poderoso, parceiros do Senhor, cooperadores de Deus, reino sacerdotal, povo de propriedade exclusiva do Senhor, que fora retirada do reino das trevas e trazido para o reino da tua luz. Nós somos este povo, nós somos esta nação, a nação que fora retirada do reino da perdição e transportada para o reino da tua luz. Que o Senhor alcance nesta hora feliz a cada brasileiro e brasileira que professa a fé em Jesus Cristo, que é parte do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, que forma a igreja
igreja do Senhor nesta nação, que o Senhor traga, meu Deus e meu Pai, um grande avivamento para a tua igreja no Brasil, que o Senhor avive a tua obra nos nossos dias, para que nós levantemos, ó Deus, com voz de autoridade em o nome do Senhor Jesus Cristo, para combater as forças espirituais da maldade, os principados, as potestades, as forças do mal que agem nas regiões celestiais, causando, meu Deus, morte e destruição, causando, meu Deus, causando dores em todos os cantos desta nação. Repreende Satanás, repreende em nome do Senhor Jesus e tira da nossa vida o comodismo, tira da nossa vida o conformismo, tira da nossa vida, ó Deus, a apatia espiritual, a indiferença, tira isso da nossa vida, meu Pai, e nos reveste com o teu poder, nos reveste com a tua armadura, nos enche do Espírito Santo, e que a tua igreja seja vista como voz de autoridade contra todo poder maldito e maligno, em nome do nosso Senhor Jesus. Que nós não venhamos ser pessoas negligentes, preocupados apenas em construir um tesouro aqui na terra, quando que Jesus falou que o local do tesouro que nós devemos construir não é aqui na terra, mas é nos céus. Que nós tenhamos esta preocupação na nossa vida, de combater o bom combate do Senhor, de anunciar a palavra da verdade, de levar a libertação aos cativos e oprimidos do diabo, em nome do nosso Senhor Jesus. Alcança agora, Pai, esta casa, este lar, esta família, repreende Satanás, repreende os demônios, repreende o diabo e todo o poder das trevas, e todo o principado, a potestade do ar, a força espiritual da maldade, que está agindo dentro desta casa, que está agindo nesta família, que está agindo neste lar, nesta cidade. Combate a Satanás, repreenda Satanás, meu Deus, com os teus exércitos de anjos, em nome do nosso Senhor Jesus. E abra os céus, meu Pai, e derrama bênçãos do Senhor sobre este lar, derrama a bênção do Senhor sobre os lares brasileiros, derrama a bênção do Senhor sobre as famílias brasileiras, que haja um grande despertar para a fé, que haja um grande despertar para a salvação, que haja um grande mover do teu Espírito nesses dias, que haja um grande mover do Senhor na nossa nação. Nós pedimos isso para a tua glória, nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus, e nós te agradecemos com a certeza que o Senhor é por nós, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Eu digo pela fé que ninguém, porque podemos todas as coisas no Senhor que nos fortalece. Nós te agradecemos, ó meu Deus e meu Pai, porque até o dia de hoje, apesar de todas essas coisas ruins, o Senhor tem nos guardado de todo mal, o Senhor nos protegeu, e eu tenho a total convicção que daqui para frente o Senhor entrará com a providência naquilo que nós estamos precisando. Com essa certeza na nossa alma, ó Senhor nosso Deus, nós te agradecemos em o nome do nosso Senhor Jesus, dando ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor hoje e eternamente. Amém. Muito bem, Deus te abençoe. Eu, pastora Carmen Soares, te agradeço e peço para você, se esta mensagem, esse vídeo vai abençoar a sua casa, a sua família, que ele também seja usado por você para abençoar outras casas e outras famílias, porque eu tenho certeza que vai te abençoar, porque é a palavra de Deus. Eu não vim aqui para falar de mim, eu vim aqui para falar do poder de Deus, da graça de Deus, das ferramentas que Deus colocou à nossa disposição para nós triunfarmos neste mundo que jaz no maligno. Então eu te peço, se esse vídeo tem abençoado a sua vida, abençoe outras pessoas compartilhando esta mensagem, se inscrevendo no nosso canal, deixando lá o seu gostei, o seu like, e também acione lá o sininho, porque assim que postarmos outro vídeo, você receberá a notificação. Um grande abraço, fique na graça e na paz do Senhor, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.